Fala galera, beleza? Bob aqui. Faz muito tempo que eu não apareço trazendo alguns conteúdos e hoje decidi trazer um conteúdo em vídeo para vocês, podendo mostrar um pouco do meu processo de criação e trazendo para vocês uma criação de uma logo para um cliente, né? Uma logo de tabacaria e ele quis que essa logo fosse baseada na foto dele, né? Ele até mandou para mim uma foto e também ele pediu que esta arte fosse mais cartoon, algo bem animado, algo que chame a atenção. E aí, né? Hoje vou estar trazendo para vocês como a gente pode, através da ilustração, desenvolver uma arte bem bacana. Vamos ver como que é? Bom, primeiramente comecei indo atrás de referências. Usei sites como Pinterest, Logopond, o próprio Google também. Esses sites me ajudaram bastante a pegar ideias para eu poder começar a traçar meus caminhos e começar a gerar alguns estudos. Pesquisando por logo de tabacaria, né, logos vetoriais, logos cartoons, para poder me ajudar melhor. Com as referências prontas, comecei agora, né, me organizar para pegar também referências de artistas. Quis pegar artistas que tenham a mesma aplicação que eu quero chegar, ou seja, cartoon, né, desenhos com linhas suavizadas, bem animadas, bem divertidas. Isso eu quero trazer para logo, então eu peguei 3 artistas com essa mesma pegada para a gente poder ver o que a gente consegue desenvolver no nosso projetinho. Bom, então vamos lá. Em questão de criação, o padrão, a gente sempre começa pelo o estudo, o sketch, né, o conceito. Então, como essa parte é uma das partes mais livres que temos, que é totalmente o quê? É totalmente o uso da sua criatividade para que você possa, né, realmente desenvolver primeiro o seu estilo de como que vai ser, né, como que ele vai estar posicionado, né, se ele vai ser de frente, se ele vai ser de 3/4, se vai ser só os elementos principais que ele quer na logo, né, como por exemplo, o mesmo pediu para que desse um destaque legal à lupa, ao tabaco, né, que está bolado na boca dele, o chapéu também, então todos esses elementos tinham que estar presentes. Então, essa parte do conceito, ele é interessante para que a gente possa, né, realmente testar diversos estilos. E aqui é totalmente livre, né? Você pode fazer por bonecos de palito, você pode fazer por formas básicas, blocadas, né? Que aí o mais fácil que possa agregar para você realmente desenvolver, já ajuda muito, né? E bom, a gente tem às vezes aquela dificuldade em algum processo criativo, e o que eu digo é não ficar parado só naquele ponto, né? Por exemplo, como é a parte do conceito em si, então você pode traçar linhas de diversas formas, né? Se você tem aí o personagem e aí você tá com uma dificuldade de desenhar ele de frente, tenta desenhar ele de lado, né? Se tá com dificuldade de desenhar ele de lado, tenta trazer um outro conceito para a marca, né? Lembrando que como o cliente ele pede certos pontos importantes que estejam presentes, então você pode remover outros pontos que não teriam a necessidade de fazer o uso, né? Ainda mais para poder deixar bem simplificado, bem enxugado. E quanto mais resumido e limpo o desenho fica, melhor, né? Ainda mais por ser uma logo. A logo ela precisa ser bem reduzida, ela precisa ter aí um impacto direto àquela pessoa que está vendo, né? Então não preciso colocar muita informação dentro da logo, porque senão já acabo perdendo o conceito de logo, né? Então, várias logos que a gente conhece, que são bem resumidas, que de longe você consegue ver até pela silhueta, né? Isso é uma ótima logo. Agora, quando a gente tem uma logo com muita informação que acaba ficando uma bagunça,
ainda mais, né, com texto, algo assim do gênero, já fica muito difícil de tornar aquela logo, né, uma ótima logo. Então, como nessa parte de criação ela é mais livre, eu posso simplesmente fazer um desenho com muitas linhas, com muitos detalhes. Isso mais para quê? Mais para estudo, né? Porque assim, quanto mais eu faço o desenho mais detalhado, mais fácil fica para diminuir os traços e resumir aquele desenho, né? Então, nessa parte desses conceitos, dessas criação, eu acabei fazendo algumas logos, só para ter uma noção. Primeiramente, eu comecei pensando também já na posição do texto, né? Como o nome da loja se chama Zoom Head Shop. Então, nas primeiras duas artes, eu fiz como se os textos ficassem em arco, né? Tanto em cima quanto embaixo. Tanto que eu até escrevi o nome da loja, né, em uma das caixas ali. E aí tive a ideia de começar a trabalhar com círculos para poder fazer meio que um selo, né, já pensando futuramente na provável utilização e criação de adesivos, né? Então é interessante o método que podemos diversificar em aplicações utilizando essas logos mais cartoons, né, mais animadas, porque a gente pode usar ela não só para questão de logo em si, né, só aquela logo estática padrão, mas sim como uma reutilização para diversas outras áreas, né, estampas de camiseta, adesivos, como eu acabei de dizer, e outros tipos de utilização que podemos aplicar ela, né? Então tem muita possibilidade que a gente pode gerar criando essas logos mais cartoons, né? E não só isso, conforme você vai desenhando mais de uma vez o mesmo desenho, você vai tendo a facilidade de, através dessa repetição, começar a gerar novos resultados e gerar uma facilidade de criar esse resultado, né? Que foi basicamente que eu fiz. Depois do quarto desenho, eu comecei a utilizar os planos de rosto para poder pensar na volumetria já em relação ao personagem, como ele vai. Eu decidi deixar ele mais ou menos de 3/4. Já fui pensando também na posição onde colocar o olhinho, onde colocar a lupa, para dar aquela sensação de que a lupa realmente está dando um zoom no olho dele, igual na foto real, né? Que como a lupa ela aumenta, né, a área em que ela está posicionada, tinha que ter isso também dentro do desenho. Então o plano de corpo, o plano de face já ajuda muito a introduzir isso dentro do desenho, né? E o círculo também já me ajudou bastante para reduzir certas áreas que eu não queria no desenho. E aí, claro que também não só fiquei preso dentro desse conceito de lupa, boné e o próprio tabaco ali bolado, mas também quis dar uma diversificada para ver se ficaria legal, acrescentar um quarto elemento, coloquei um isqueiro para testes. Depois também quis fazer uma redução diferente, uma aplicação diferente com o personagem de corpo inteiro desta vez, para ver se ficaria legal, né? Também segurando a lupa, também com o boné e também o baco na boca. Então fui fazendo alguns testezinhos até achar o melhor que eu conseguisse desenvolver e lapidar, né, de uma maneira bem bacana. E aí que tá, né? Conforme eu vou fazendo esses tipos de aplicação, eu vou sim pensando em como poder aplicar já o método final dele, como lapidar. Então vem tudo aquilo na cabeça, né? Quanto eu tô fazendo, quanto mais eu tenho que fazer, né? Se já tá bom essa quantidade, se eu preciso desenvolver mais,
Então tem um momento que a gente precisa parar para analisar, para ver se realmente já tem aquele conceito, e você pode nem se basear tanto no conceito que você criou inicialmente, né? No futuro você já pode começar a alterar no método da criação, o método final dele, e gerar até um outro resultado mais interessante ainda do que o próprio estilo inicial, né? O próprio sketch. Bom, agora que criamos já os esboços, fiz 6 desenhos só para poder ter uma ideia inicial. Desses 6 desenhos, vou escolher um para poder lapidar, desenvolver mais ainda o desenho e assim, né, conseguir criar a logo para eu poder futuramente pintar, colocar as fontes e gerar, né, o resultado final, certo? Então, para esse primeiro vídeo, quis trazer só a produção do sketch. Para o próximo vídeo, vou trazer a produção da line art, que eu fiz também no mesmo dia, né? Mas para não ficar muito pesado e muita informação, vou dividir aí em partes para que vocês possam apreciar e ver, né, passo a passo como desenvolver aí uma logo bem maneira. Certo? Falou!